A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, 1897. Capítulo 5. O papel da alma do ponto de vista da encarnação, da hereditariedade e da loucura. A força vital. O nascimento. A hereditariedade. Pangênese. A hereditariedade fisiológica. A hereditariedade psicológica. A obsessão e a loucura. Resumo. A força vital. No capítulo 1 procuramos evidenciar a existência real da força vital, independente das forças físico-químicas que regem o organismo. Nossa concepção difere dos velhos animistas e vitalistas, por não conceituarmos o princípio vital uma entidade distinta das forças naturais, e sim, apenas, uma forma de energia que até agora não se conseguiu isolar, o que o futuro, contudo, logrará fazer. A natureza opera sempre em continuidade nas manifestações sucessivas que perfazem o conjunto dos fenômenos terrestres. Já no reino mineral se torna possível encontrar o traço de uma futura vida orgânica. O cristal é quase um ser vivente, visto que difere completamente da matéria morfa, tendo as moléculas orientadas por uma ordem geométrica, fixa e, portanto, uma tal ou qual individualidade. Nele existem os primeiros lineamentos da reprodução, visto como a mínima de suas parcelas, mergulhada num soluto idêntico, permitirá o desenvolvimento regular e indefinido dessa partícula, constituindo um cristal semelhante ao primeiro. Não há, finalmente, uma só parte do seu bloco cuja avaria não se possa reparar. A seguinte experiência não comporta qualquer dúvida. 107. Início da nota do redator. 107. Comptes Rendus, 16 de maio de 1881. Fim da nota do redator. O Sr. Loir toma de um cristal de alúmen, octaédrico, sulfato de alumínio e potássio, mutila-lhe os 6 vértices, mais ou menos profundamente, e lima, depois, as 12 arestas. Isto feito, mergulha o octaedro de alúmen de potassa, que é incolor, em solução saturada de alúmen de cromo, sulfato de alumínio e cromo, que é violeta. Ao fim de alguns dias, verificou que os 6 vértices e as 12 arestas se reconstituíram perfeitamente por meio do alúmen de cromo dissolvido. Era um octaedro perfeito, com vértices e arestas violeta. Terminada a reparação das fraturas, deixando-se o octaedro na dissolução violeta, começará, então, a formar-se uma camada em suas faces. Esse depósito jamais se forma enquanto as fraturas dos vértices e arestas não estiverem reparadas, isto é, enquanto a forma geométrica não for absolutamente restabelecida. Com isto, certo, muito falta para que estejamos fronteando um ser vivo. Trata-se, na verdade, de rudimentar esboço. A matéria é ainda muito rígida, precisa maleabilizar-se, e a natureza vai pedir essa maleabilidade aos compostos ternários e quaternários do carbono. À medida que aumentam esses elementos, a coordenação molecular, o grupamento dos átomos e as proporções de sua agregação vão se tornando necessariamente mais complexas e, se os elementos químicos forem dotados de propriedades favoráveis, quais uma forte afinidade química, por exemplo, eclodirão matérias proteiformes engendrando fenômenos de natureza semelhante à dos fenômenos que caracterizam a vida, ou seja, uma extrema instabilidade do edifício molecular, uma agregação íntima muito frouxa, a faculdade de entrar em diversos estados sob a ação dos agentes externos, ou, por outra, uma tendência sempre progressiva de adaptação ao meio. É precisamente o que se dá com os seres animados. A mais ínfima das células contém, não diferenciados, os caracteres todos da vida. Possui, em primeiro lugar, o movimento espontâneo, que o cristal jamais teve, depois, a faculdade de assimilar a matéria e desenvolver-se, não já por justaposição, como no cristal, mas,
por integração e transformação do alimento, do qual só absorve o assimilável. Em terceiro lugar, a reprodução opera-se de motu proprio, segmentando-se ela atingir um certo volume e seguindo a parte segmentada a viver por seu turno, e a formar uma segunda célula. Finalmente, temos a característica única e distintiva, que é da evolução celular. Apoiemo-nos nesta última característica, visto ser a que traça a linha divisória, absoluta, entre a matéria organizada e a matéria bruta. À primeira vista, parece que a morte seja a coisa mais fácil de explicar. Diariamente, vemos morrerem os seres animados, isto é, deixarem de ser um cadáver incapaz de prosseguir em suas funções, desde que os abandona esse algo a que chamamos vida. Mas, por que se dá isso? Porque os alimentos que desenvolveram e fortaleceram o corpo não continuam a sustentá-lo? Porque cessou, num dado tempo, o crescimento, ao invés de prosseguir indefinidamente? Problemas são estes, insolúveis para a ciência atual, visto que a noção de usura dos órgãos perdeu o sentido, depois das modernas descobertas. Outrora, acreditava-se que o corpo humano era formado dos mesmos elementos, desde o nascimento até a morte, e nada fora mais compreensível do que a usura orgânica, utilizada por tanto tempo. Hoje, porém, sabemos de fonte segura que essa crença não mais se justifica. O corpo humano, longe de ser fixo, imutável em sua composição, varia constantemente, renova-se integralmente e essa renovação decresce à proporção que a idade aumenta. Ora, tendo nós constatado que as variações não poderiam provir do perispírito, por ser este inalterável, nem da matéria, por ser inerte, é lógico que só ao desaparecimento da força vital podemos atribuir a morte. Vejamos, pois, como se transmite essa força. O nascimento. Primeiramente, vamos ver as condições materiais do nascimento, e depois procuraremos determinar o coeficiente de influência cabível a cada um dos fatores já estudados, separadamente, quais sejam a matéria física, a força vital e a alma revestida do seu perispírito. No gérmen que deve constituir mais tarde o indivíduo, gérmen formado pelo ovo fecundado, reside uma potência inicial, resultante da soma das potências vitais dos genitores no instante da procriação. Empregando a linguagem da mecânica, poder-se-ia dizer que o gérmen encerra uma energia potencial que se transforma em energia atual para o curso todo da existência. É esta uma força sais variável, segundo a natureza dos seus componentes. Se os genitores se encontram no vigor da idade, possuindo ambos uma vida intensa, o gérmen acumula em si uma grande energia latente, mas, se ao invés, a vida está em declínio, num ou em ambos os genitores, ultrapassado um certo limite, não mais se transmite e a fecundação não se dará. Entre esses extremos podem existir todas as graduações de potência germinal. A força vital é, portanto, uma energia de capacidade variável, conforme a sua intensidade primitiva, e também segundo as circunstâncias em que se desenvolve. Poder-se-ia, grosseiramente, representá-la pelos diferentes estados de energia condensada em uma mola. A mola, comprimida, contém a força a restituir, quando se distender. De começo, ela vence as resistências e aumenta de poder, mas chega o momento em que a energia se iguala à resistência, até que esta se torna preponderante. A mola distendeu-se, desapareceu-lhe a força. Esta força, originariamente potencial, transformou-se insensivelmente em energia atual, até que seja completamente usada. E tanto que ou seja sobrevém a morte. Convém chamemos, aqui, a atenção do leitor para um ponto muito importante, em se tratando de fenômenos vitais, que é a extrema complexidade resultante da união de vários elementos. Importa, neste caso, percatarmos-nos da simplicidade de uns tantos conceitos, como este, tal causa,
tal efeito, na causa deve haver, no mínimo, quanto haja nos efeitos. Isto é exato, mas, para os casos em que não entrem componentes outros que os de ordem puramente mecânica. A vida, porém, resulta não só de considerações semelhantes, mas também de misturas, de combinações chamadas catalíticas, em química, que são de ordem físico-química e que escapam a toda e qualquer determinação rigorosa. Conforme uma observação profunda de Stuart Mill, 108, todas as vezes que um efeito é o resultado de várias causas, e nada é mais frequente na natureza, podem apresentar-se dois casos: ora o efeito é produzido por leis mecânicas, ora por leis químicas. No caso das leis mecânicas, cada uma das causas se encontra no efeito complexo, como se elas somente houvessem agido. O efeito das causas concorrentes é, precisamente, a soma das partes separadas de cada uma. Na química, pelo contrário, a combinação de duas substâncias produz uma terceira, cujas propriedades são inteiramente diferentes das duas outras, quer as tomemos separadamente ou em conjunto. Início da nota do redator 108. Stuart Mill, Logic, 1, 6, 4 e 1, 3. Fim da nota do redator. Assim, o conhecimento das propriedades do enxofre, S, e do oxigênio, U, não nos dispensa de estudar as do ácido sulfúrico, HSO. É que as propriedades dos corpos dependem dos movimentos atômicos de cada uma das substâncias em jogo e, quando a combinação é perfeita, o corpo dela resultante toma um movimento atômico inteiramente diverso do peculiar aos seus componentes. O peso da matéria resultante é igual ao dos corpos que entram na composição, mas as propriedades são de ordem dinâmica, até agora inacessível a toda e qualquer previsão. Nos fenômenos vitais a complexidade é muito maior que nos fatos químicos propriamente ditos, e eis porque existe, muitas vezes, tão grande desproporção entre a causa e o efeito. Uma partícula de pus no cérebro ou uma lesão apenas visível ao microscópio determinam, por vezes, a loucura, a monomania. O afluxo, ao mesmo órgão, de quantidade mínima de sangue alcoolizado engendra o delírio, e uma simples gotícula de ácido cianídrico produz a morte. Por outro lado, um espermatozoário, penetrando no óvulo, fecunda, engendra um novo ser, que possui formidáveis energias latentes. 109. Não se pode, pois, ver neste nosso exemplo da mola reprimida mais do que um esquema rudimentar, uma analogia, para recordar muito de longe os fenômenos numerosos, complexos e delicados, que ocorrem no momento da concepção. Início da nota do redator 109. Ribot, L'Hérédité. Fim da nota do redator. A matéria protoplásmica do gérmen é de natureza complicadíssima, e já vimos que a multiplicidade dos elementos que a compõem, que a sua instabilidade química, a predispõe a variações rápidas, a mudanças bruscas, a múltiplos aspectos inteiramente diferentes uns dos outros. E preciso é que assim seja, pois essa pequenina massa, da qual vai brolhar um ser organizado, é obrigada a transformar-se radicalmente, a evolver com celeridade prodigiosa, a revestir formas mutáveis, que fluem umas das outras, até que chegue ao tipo definitivo do ser vivente. Vamos, agora, determinar o papel de cada um dos elementos constituintes. Segundo a hipótese das gêmulas de Darwin, que mais de espaço exporemos com o nome de pangênese, é a matéria do gérmen que encerra as modificações particulares do corpo, transmitidas hereditariamente de pais a filhos. Estamos, aqui, no terreno das hipóteses, visto que nenhum instrumento, por mais eficiente que o seja, permite lobrigar qualquer organização na matéria do óvulo. O ser vivo, diz o ilustre Baer, 110, provém de uma célula primitivamente idêntica, o ovo primordial.
Este se edifica por formação progressiva ou epigênese, consequente à proliferação desta célula primígena, que forma novas células, as quais, diferenciando-se cada vez mais, se associam em cordões, tubos, lâminas, até constituírem os diferentes órgãos. Início da nota do redator 110. Claude Bernard, Fenômenos de la Vie. Fim da nota do redator. Essa estrutura vai se complicando sucessivamente, de maneira que as formas se particularizam num crescendo, à medida que o desenvolvimento progride. A mais geral forma e a que primeiro se manifesta é a de ramificação, vindo, sucessivamente, a de classe, a de ordem, até a de espécie. Portanto, de início, identidade fundamental de óvulo para animais e plantas, depois, nos animais, desenvolvimento serial, até o ponto atingido pelo animal na escala dos seres. No homem, o embrião reproduz, mediante rápida evolução, todos os seres pelos quais passou a raça. Todos nós fomos, no ventre materno, monera, molusco, peixe, réptil, quadrúpede, homem, enfim. E, porque tenhamos visto o espírito passar sucessivamente em todos os reinos e completar, lento, o seu progresso, fichando no invólucro um mecanismo vital cada vez mais complicado, é a influência do perispírito, atuando na matéria, que atribuímos à rapidez dessa evolução embrionária. A natureza, como tantas vezes temos assinalado, não dá saltos, nada organiza-se de chofre, num ser perfeito, com todas as peças, ela parte sempre do simples para o complexo. Assim como começou, originariamente, pelas manifestações mais rudimentares, para desenvolver, em seguida, a vida em formas cada vez mais complexas, assim também, em cada indivíduo, ela parte da primitiva simplicidade para atingir o ser superior. Somente, o que se dá é que hoje a evolução abscondida na vida uterina é infinitamente mais rápida, de modo que, se não conhecêssemos as diversas fases da vida fetal, poderíamos presumir que o ser nasce conformado, sem precedência de estados anteriores. A embriogenia, porém, instrui-nos sobre este ponto, a saber, que cada qual de nós é uma história abreviada da raça, levando em nosso ser o timbre indelével e grandioso de uma existência 1000 vezes secular. Portanto, a força vital, contida no germen, anima o perispírito e este desenvolve as suas leis. Essa força vital, contudo, foi mais ou menos modificada pelos genitores, e são estas modificações parciais que se vão reproduzir no novo ser, visto que a matéria física tem de ser organizada pelo perispírito, segundo a influência da força vital. Adiante, veremos numerosos exemplos dessa ação. E qual será o estado da alma nesse instante? Os conhecimentos que temos, neste particular, advêm-nos dos ensinos ministrados pelos espíritos, de uma época em que as pesquisas científicas ainda não nos haviam instruído de todos os fatos que acabamos de expor. Nada obstante, eles estão concordes com os dados da ciência, como é fácil de verificar-se. 111. Início da nota do redator 111. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, União da Alma e do Corpo, Parte 2, Capítulo 7. Fim da nota do redator. A união de alma e corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. O invólucro fluídico é que liga o espírito ao germen, e essa união vai se adensando, torna-se mais íntima de momento a momento, até que se completa quando a criança vem à luz. No período intercorrente, da concepção ao nascimento, as faculdades da alma são pouco a pouco assomadas pelo poder sempre crescente da força vital, que diminui o movimento vibratório do perispírito, até o momento em que, não atingido o mínimo perceptível, o espírito fica quase totalmente inconsciente. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico é que resulta o esquecimento.
O estado do princípio inteligente, nos primeiros tempos, é comparável ao do espírito encarnado, durante o sono corporal. À medida que se aproxima o nascimento, suas ideias se obumbram, vai-se-lhe a noção do passado, do qual não mais tem consciência, desde que nasce na terra. Que a operação se verifique em sentido inverso, isto é, voltando o espírito ao espaço e retomando o seu dinamismo vibratório anterior, explícita-se-nos para a restauração da sua memória. As aquisições do passado permanecem latentes, não são destruídas, e como têm o seu fulcro, as suas raízes, no inconsciente, serão tanto mais opulentas e brilhantes, quanto mais longa tenha sido a trajetória da alma. Essas aquisições é que fazem o substrato do espírito, isso que denominamos o caráter, a marca própria de cada qual, assim como os seus pendores cada vez mais amplos para ciências, artes, letras, indústrias, etc. Há fatos irrecusáveis que o atestam, sem sombra de quaisquer dúvidas. Se pretendermos inculcar a um espírito menos evoluído, ou insuficientemente desenvolvido, conhecimentos muito superiores ao seu estado mental inconsciente, poderá parecer-nos que ele os assimila, mas a verdade é que apenas dormitarão nele e acabarão presto esquecidos. Tem-se notado, muitas vezes, que, nas raças inferiores, as crianças mandadas à escola mostram, a princípio, uma facilidade de compreensão surpreendente, que cessa, depois, bruscamente. Assim é que os habitantes da Sanduíche têm excelente memória, decoram com rapidez maravilhosa, mas não podem quase exercer o raciocínio. Na infância, diz Samuel Baker, o negrinho é mais lúcido do que o branco da mesma idade, mas seu intelecto não chega a dar o prometido fruto. Na Nova Zelândia, conta o professor Thomson, as crianças de 10 anos são mais inteligentes do que as crianças inglesas, mas poucos neozelandeses comportariam, em altas faculdades, uma cultura igual à dos ingleses. Uma das razões alegadas nos Estados Unidos, para não instruir os pretos em pé de igualdade com os brancos, é que, depois de uma certa idade, o seu aproveitamento como que se paralisa, como se a inteligência do negro fora incapaz de ultrapassar um certo grau. 112. Início da nota do redator. 112. Ribot, Leiredité, página 455. Fim da nota do redator. Se a evolução da alma não for lenta, não se consolidar com o tempo, a tenacidade dos instintos selvagens apresenta-se-nos quase irradicável. Eis um exemplo colhido num relatório de viagem às Filipinas, publicado na Revue des Deux Mondes, 15 de junho de 1869. O que distinguiu sempre estes selvagens das outras raças da Polinésia é a sua paixão indômita pela liberdade. Essa repulsa dos negritos, nome dado aos selvagens das Filipinas, por tudo que os possa submeter a qualquer jugo ou a regularizar-lhes a existência, há de parecer sempre interessante ao viajante. Eis um exemplo do seu amor